tia só quer ver quando receber esses livros, hein? Tudo, ó, nota 10 para vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá com uma oração para Deus abençoar mais e mais a nossa vida, ok? Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos o dia de hoje, te agradecemos a nossa vida e da nossa família. Abençoa todos os meus amigos, todos os meus parentes. Abençoa também o nosso colégio, a nossa diretora e todos os funcionários do nosso colégio. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que estão necessitados de Ti. Que Tu possa, nesse momento, estar abençoando eles cada vez mais e dando a cura a cada um deles. Em Teu nome, amém. Amém. Vamos lá? Ó, a nossa aula de hoje é bem tranquila. É aula de gramática e arte. Tia pede sempre a mesma coisa a você, que você pegue o seu cronograma. Por quê? Porque no cronograma está dizendo o que vai acontecer na aula, o material que vamos usar, se vamos precisar de alguma coisa, tá bom, meus amores? Para que vocês não fiquem parando o vídeo, para que o vídeo seja contínuo, tá bom? E assistam direitinho as aulas até o final, ok? Ó, a nossa aula de hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro. E hoje é uma data muito importante, sabia disso? A tia vai explicar na aula. Teremos aula de gramática e arte, tá? Ó, na nossa aula de gramática, vamos estudar palavrinhas com a letrinha H. Tem alguns pontos importantes que a tia vai listar para vocês. Primeiro ponto. A letra H tem uma característica única em nosso alfabeto. Por quê? Porque a letrinha H, ela é uma letrinha que quando a gente junta com uma vogal, ela tem o som mudo, que chamamos de padrão silábico. Ou seja, se eu juntar a consoante H com a letrinha A e falar A, não vamos ouvir o som da letrinha H. Vamos ouvir sim o som da vogal A, ok? Segundo ponto. Quando não faz parte dos dígrafos CH, LH e NH, ela não representa qualquer som. Foi o que a tia acabou de explicar. Ó. Chave, milho e linha. Por outro lado, excetuando o caso de algumas interjeições, como que dia lindo, Quando falamos essas interjeições, a gente pronuncia a letrinha H após a vogal. Após quer dizer depois, tá? Terceiro ponto. O H surge sempre no início das palavras e tem o som mudo, como a tia falou. Helicóptero, humilde, hiena, herói, herbívoro, homem, Helena, heroína, habilidade, higiene, Hugo e horta. Repetindo os pontos. Primeiro ponto. A letra H, ela tem uma característica única no nosso alfabeto. Ela é única, não tem outra que substitua ela. Segundo ponto. Quando não faz parte dos dígrafos CH, LH e NH, ela não representa nenhum som. Porém, o som que a gente escuta é o som da vogal que está junto dela, como A, E, I, O ou U. Por outro lado, excetuando o caso de algumas interjeições. O, tá? É quando a gente se espanta, ou quando a gente tem medo, ou quando a gente faz algum susto, certo? Quarto ponto, o H surge sempre no início das palavras, ok? Lembrando que, quando copiado palavras normais, chamamos de palavras comuns. H minúsculo. Quando copiadas com palavras de nome de pessoas, ruas e cidades, H maiúsculo, tá bom? Vamos lá? Agora será a nossa atividade, que a leitura está na página 40 para responder às páginas 41 e 42, que diz o seguinte, ó. Na página 40 tem um textinho falando sobre a letrinha H. Sou a letra H, uma letra muito especial. Tenho vários sons, dependendo do lugar que ocupo na palavra. Fico sozinha no início de algumas palavras, mas não tenho som algum. Ora, hoje e horta. Com C escrevo chave, chuchu e chuva. Com L escrevo milho, palhaço e pilha.
Com N, escrevo manhã, linha e minhoca. Foi o que a tia explicou. Quando é CH, LH e NH, chamamos de dígrafos. É a consoante mais a letrinha H, tá? Primeiro quesito. Forme palavras seguindo as setas. Então, você vai começar da setinha de baixo. Helicóptero, formando a palavra helicóptero. A mesma coisa você vai fazer com as bolinhas laranja, azul, rosa e marrom. No segundo, você vai copiar no quadro corretamente as palavras que iniciam com H e aquelas que iniciam com vogais, sendo as palavras assado, herói, arroz, heroína, hiena, higiene, arão, arrozinado, igreja, opinião, aveia e Helena. Terceiro, escreva no caça-palavras 6 nomes com a letrinha H. Depois escreva-os abaixo. Você vai procurar 6 palavrinhas com H e escrevê-las embaixo. Tem hambúrguer, helicóptero, homem, hiena, higiene e humilde. Agora, na página 42, o quarto quesito, você vai observar os números, juntar as sílabas e formar palavrinhas, tá? Tem da letra A à letra L do alfabeto para você formar. E agora, para dar continuidade, é a nossa aula de arte, que hoje, aqui no nosso país, é comemorado o Dia da Bandeira. É o dia nacional dessa bandeira tão bonita, que é a bandeira do nosso país. Tá vendo como ela é bonita? Realmente é uma das mais bonitas de todos os países, é a do nosso país, a bandeira do Brasil. E a tia vai explicar a você por que hoje, dia 19 de novembro, é comemorado o Dia da Bandeira, tá bom? Preste atenção aí no vídeo. Primeiro, a bandeira nacional foi adotada pelo decreto número 4 de 19 de novembro do ano de 1889, no governo provisório da República. Desde então, essa data passou a ser Dia da Bandeira, dia em que ela deve ser homenageada. O uso da bandeira é regulamentado por lei e todos temos obrigação de saber como hastear a bandeira e também quando ela deve ser hasteada. Por quê? Porque não é por qualquer motivo que a gente vai hastear a bandeira, nem por qualquer razão, nem quando, tá? O hasteamento da bandeira ele é feito normalmente às 8 horas da manhã e o arriamento às 18 horas, que é 6 horas. Ou seja, quando é aquele dia de festa, um dia de comemoração, um dia que o presidente vai anunciar alguma coisa, religiosamente, naquela hora, a bandeira tem que ser hasteada. Ou seja, eles vão puxar até a bandeira chegar lá em cima no mastro. Quando dá às 18 horas, 6 horas da noite, a bandeira deve ser arriada, tá? Entretanto, se a bandeira ficar hasteada durante a noite, é necessário que ela esteja adequadamente iluminada. Ou seja, se a gente observar nos lugares onde a bandeira passa dia e noite hasteada, ela tem que estar totalmente iluminada. Como assim? Vamos dar um exemplo. Peguei o lápis que está aqui com a flor, que foi um presente que a tia ganhou por sinal. Vamos supor que aqui seja a bandeira onde está a flor. Então, automaticamente, essa bandeira ela tem que estar iluminada toda ao redor. Coloca-se refletores para refletir bastante luz, para que a bandeira ela fique bem iluminada, tá? Ó, vamos pro próximo. No próximo é a nossa atividade, que a tia fez um pequeno textinho resumindo o que a tia falou sobre a bandeira, e na folha você vai pintar adequadamente com as cores, tá? Lembrando que o retângulo é de verde, aquele verde escuro bem bonito que chamamos de verde mata. No losango é de amarelo, aquele amarelo gema, aquele amarelo ouro bem bonito. No círculo é de azul, um azul bem escuro, bem bonito.
E na parte onde tem o nome Ordem e Progresso, de branco. E as estrelas também de branco, tá? Agora, hoje também, a tia vai falar sobre outra data comemorativa, que não é hoje. Essa data comemorativa, ela é comemorada amanhã. Mas a tia, como é feriado amanhã e não haverá aula, a tia trouxe hoje para você, para lhe explicar o porquê do motivo que amanhã será feriado em todos os lugares, tá? Vamos lá? Ó, será o Dia Nacional da Consciência Negra. A tia trouxe até um exemplo aqui bem claro para vocês do homem muito importante pelo qual fez com que essa data seja feriado, tá? O Movimento Negro Unificado instituiu em 1978 o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data não foi escolhida por acaso, de qualquer jeito, dizer, eu quero que dia 20 de novembro seja feriado. Não, não foi assim. Tem um motivo muito importante. E sim, em homenagem a Zumbi, o líder máximo do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado dia 20 de novembro de 1695, que foi esse homem aqui, ó. Ele foi um negro muito valente, tá? Que lutava sempre por essa causa negra de defender as pessoas, porque ninguém diz quem é quem pela cor de sua pele, se ele é negro, se ele é branco, se ele é mulato, seja a cor que for, tá? A gente diz quem nós somos pelo nosso caráter, pelo nosso coração, pelo que está dentro de nós. Ninguém vai dizer, fulaninho não é legal, fulaninho é legal, porque ele é branco ou negro. Não, não é. A gente é o que é pelo que nós somos de dentro, que está dentro do nosso coração, pelas nossas atitudes, tá bom? Para o movimento negro, é praticamente unânime, Zumbi dos Palmares é o maior ícone da resistência negra ao escravismo, da sua luta por liberdade. Ou seja, ele lutou por anos para que os negros não fossem escravos. E graças a Deus, primeiramente, e a ele pela luta, que os negros não são mais escravos. Porque você já imaginou ter uma pessoa trabalhando na sua casa onde ela não recebia, ela não tinha dia de descanso, ela trabalhava dia e noite, ela não podia nem comer uma comida digna, comia os restos das pessoas. Olha que coisa feia, não é verdade? Pois é, graças a Deus e a ele, que os negros hoje em dia não são mais escravos, não é verdade? Vamos para o próximo? Ó, no próximo é a nossa atividade. A tia fez um pequeno resumo na folha, explicando o que a tia falou agora, e você vai fazer um belo colorido na imagem, onde as crianças, tá, estão comemorando essa data tão importante, que é o dia 20 de novembro, para a consciência negra, para os negros, tá? E só reforçando para você que amanhã não haverá aula, tá bom? Porque é feriado, ok? Ó, aquele abraço assim, bem apertado, aquele beijinho bem colado assim na sua bochecha aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.